dentro do que foi dito, o que eu devo falar é sobre crescimento, competitividade. Quando se escreve preparar a reestruturação da dívida para crescer sustentavelmente, como também se diz no manifesto, sem reestruturação da dívida não é possível crescer. E isso é perfeitíssimamente claro, e creio bem que nem uma labarista, sei lá de quê, é capaz de sustentar o contrário com alguma credibilidade. E hoje o drama que aqueles que se manifestam contra o manifesto é que acabou-se a narrativa. Esse é que é o drama de fundo. Bom, pressupõe-se nesse manifesto que a questão da reestruturação da dívida vai decorrer no quadro institucional da União Económica e Monetária e que está praticamente na agenda europeia. Aliás, acaba de ser publicado há 2 dias o relatório do tal grupo de peritos, e esse relatório foi apresentado no Parlamento Europeu, uma audição no Parlamento Europeu, entregue ao Presidente da Comissão, que por sua vez o transmitirá à nova Comissão, tal como o novo Parlamento se vai ocupar do assunto. Portanto, o assunto está na agenda europeia. E mesmo que não houvesse este relatório do grupo de peritos, o assunto está na agenda europeia desde 2012, quando a Comissão Europeia fez uma comunicação ao Conselho, ao Parlamento e ao Conselho Económico e Social, em que expressamente se prevê a necessidade, sem subterfúgios, de tratar em comum a dívida excessiva dos diversos Estados-membros. Portanto, não é de hoje, não é este relatório que põe o problema na agenda europeia. O assunto foi posto com a maior força possível, se quiser, e também com a maior vacuidade possível nas coisas que não são contraditórias na linguagem europeia, em 2012. E agora vai avançando. E é natural, como já sabemos, que logo a seguir às eleições europeias e à entrada em funções da nova Comissão, que o problema venha a ter um recrudescimento enorme, porque se sabe que a Alemanha pretende alterar os tratados. E já o disse, já publicamente está comprometida com a ideia de logo a seguir às eleições europeias e suas consequências imediatas do ponto de vista de novos órgãos, a Alemanha vai tomar a iniciativa de propor alterações profundas, não são de ajustes, aos tratados europeus. Portanto, de uma maneira ou de outra, aí estamos. Mesmo que não venha com certeza da parte da Alemanha, hipótese, por sua iniciativa e vontade, algo sobre a reestruturação da dívida, o assunto inevitavelmente terá de ser evocado e terá de ser bem ou mal tratado nessas circunstâncias. Agora, nós quando dizemos preparar a reestruturação da dívida para crescer, é o tal ponto de partida, sem reestruturação de dívida não faz sentido sequer aspirar a qualquer crescimento que não seja, de facto, extremamente débil e criando condições de reforço da própria crise. E, portanto, admitamos que essa primeira parte, de uma maneira ou de outra, será tratada, e agora a questão que se põe é o seguinte: mas, havendo reestruturação da dívida, supondo que ela é boa, ou mesmo que não seja boa, como é que vai suceder, como é que vai acontecer o crescimento? Basta tirar o garrote para que o crescimento, digamos assim, surge com força, estando apenas neste momento cilindrado, comprimido, mas assim que o cilindro for retirado, como que haveria uma retoma robusta de crescimento. Bem, o problema português é mais complexo do que isto. Nós precisamos de crescimento porque do crescimento vai depender haver ou não haver uma elevação do nível de prosperidade dos portugueses, concretamente, do seu bem-estar. Haver ou não haver sustentabilidade das finanças públicas em geral, para todos os gastos,
que as finanças de Estado devem assegurar. Haver ou não haver um Estado social decente. Portanto, são coisas de tal maneira pesadas que nós devemos, daqui para diante, pensar bastante mais nas condições não só necessárias, mas também, digamos, suficientes para que haja uma retoma sólida de crescimento. O problema, a chave do problema é a produtividade. Crescer é fundamentalmente crescer de modo a que, pelo aumento de produtividade, venha em consequência a tal prosperidade, a tal sustentabilidade das finanças públicas, a possibilidade de financiar, manter, fazer viver um Estado social decente. Bom, falar, portanto, do crescimento é falar, no fundo, falar da produtividade. Mas, para fazer as coisas mais simples, vejamos como é que o problema se põe. Como foi aqui apontado, uma das finalidades desta intervenção a que nós estamos a sofrer é a ideia da competitividade, o aumento da competitividade. Portugal, se tiver competitividade, cresce. E a narrativa oficial é que este programa, como ele está desenhado, uma das suas grandes motivações e uma das suas grandes virtudes é fazer ganhar competitividade. Bom, como nós já aprendemos com a crise, não há uma única narrativa para este tipo de grandes problemas. Há uma narrativa neoliberal e depois haverá outras, e há, inclusivamente, aquilo que resulta da leitura verdadeira, pelo menos do bom senso, que possa ser legitimado pela observação factual. A narrativa oficial assenta na competitividade, e a ideia da competitividade, depois, por sua vez, tem como que uma matriz muito simples. Se os salários se reduzirem e se o mercado de trabalho for reformado, flexibilizado, agora veja lá o termo que quiser, Portugal vai ter competitividade. E já se está a ver. Já se está a ver que as exportações crescem e tal, não sei o quê. A grande metralhadora, ou se quiserem, a arma, bomba atómica da competitividade na narrativa oficial é uma historieta chamada Custos Unitários do Trabalho. Já toda a gente ouviu falar disso. E em síntese, diz-se o seguinte: os salários aumentaram de tal maneira que, tendo em atenção a produtividade, que também aumentou muito ou pouco ou nada, mas os salários aumentaram acima da produtividade. O que fez com que os custos unitários de trabalho, isto é, os custos salariais relativizados pela produtividade, quer dizer, subissem relativamente em comparação com o que sucedeu na Alemanha. E então isto é preciso reduzir os salários de 20%, por exemplo, uma conversa fluente. O que não é graça, 20% sempre pesa um bocado. E porquê 20%? Outros dizem mesmo 30%. Bom, mas 20% porquê? Porque dizem o seguinte: os custos unitários de Portugal, comparados com os da Alemanha, a Alemanha fez uma política de contenção de salários deliberadamente. Bem, e por sua vez, a sua produtividade aumentou, mas não muito, foi fundamentalmente uma política de contenção de salário. Os custos unitários de Portugal, em comparação com a Alemanha, por exemplo, na década passada, a partir do ano 2000, ou coisa assim no género, subiram 30% relativamente aos da Alemanha. Portanto, para manter a paridade, isto é, a competitividade da economia portuguesa ou das empresas portuguesas, será preciso fazer baixar os custos salariais de 30% para anular esta diferença com a Alemanha. Já se baixou muito nos últimos tempos. E, portanto, agora falta baixar os 20% que restam. Não é? Ora bem, quem fala assim nunca fala da produtividade, em primeiro lugar. Fala só dos custos salariais. Como se a produtividade fosse uma coisa sobre a qual ninguém tem responsabilidade. Nem patrões,
ou quando muito, que se resolve a produtividade, quem tem responsabilidade, ainda por cima, são os trabalhadores que têm baixa produtividade, por definição. Mas nunca mais se fala da produtividade como sendo da responsabilidade, por exemplo, da gestão empresarial. Então isto não ocorre a ninguém. Segundo lugar, o que é que representam os custos de trabalho para a maioria das grandes empresas, das empresas exportadoras? Representam, digamos, qualquer coisa como 30%, em alguns casos 20%, em alguns casos 10%, não é? Dos custos totais. Não é? Então, pergunta-se assim, então se eu estou tão preocupado, para começar, e admitir que esta custo de unidade de trabalho, que é uma medida válida da competitividade, se eu estou tão preocupado em saber e estar aqui a controlar e estar a puxar por encargos que representam 20%, 30%, 15% do custo integral, cadê, como dizia o brasileiro, dos outros 70% ou dos outros 80%? Então isso não conta. Então vamos lá ver, não há problemas com os custos financeiros, não é, que oneram, digamos assim, unitariamente o produto. Não há problemas com os custos de energia, por exemplo. Não há problemas com os custos de telecomunicações. Só há com o trabalho, reduzido aos 60%. Começas a perceber que isto é uma medida coxa, mesmo que conceptualmente fosse sério. Agora, segundo ponto, mas isto é mesmo uma medida de competitividade só para ceguinhos. Não, eu tenho muita pena dos nossos economistas, alguns deles nossos e de outros, que consideram isto, de facto, não consigo explicar por que razão é que há este fetiche dos custos unitários de trabalho como medida de competitividade. Eles têm um certo significado, mas não é esse disso que se trata, é como medida de competitividade. E diz-se, bom, mas isso está-se mesmo a ver, então os custos unitários sobem 30% em relação aos da Alemanha. Quando eu exporto para a Alemanha, é evidente que fico numa situação de desvantagem. Como dizia o outro, pá, é evidente para quem é absolutamente desprovido, pá, porque é mesmo assim, de qualquer capacidade de ver a situação concreta. Porquê? Quando eu exporto para a Alemanha, eu não estou a concorrer com empresas alemãs, eu não estou a exportar Audis. Ou seja, sei que o Ministério das Finanças agora consiga realmente fazer bem uma mexeriquice qualquer que compra os Audis em um circuito qualquer e depois os exporta para a Alemanha. Eu não estou a exportar Audis, mesmo assim não deixa de dar ao Audi que anda a ser traficado pelo Portugal, seja lá de quem for. Eu estou a exportar para a Alemanha os produtos que entram em concorrência com aqueles que vêm da China. Portanto, se eu estou a comparar com medida de competitividade os meus custos unitários com os da Alemanha, é de facto preciso dar um bocado distraído de fazer esta comparação. Porque os custos unitários com os quais eu estou a bater, eventualmente, se fosse insultar, são os chineses. Exportam, não estou a vender, digamos, para a Alemanha, em concorrência com empresas alemãs, ou eventualmente com empresas francesas, ou com outras, estou fundamentalmente com os países do Sudeste Asiático, com a China, não é? Ou com outros semelhantes, não é? E, portanto, a ideia dos custos unitários, se tivesse algum senso aí, só poderia ter senso comparando, digamos assim, a minha posição e a evolução da minha posição com a evolução da posição do meu concorrente no mercado alemão, nunca com o mercado alemão em si mesmo. Bom, terceira questão. A noção do custo unitário de trabalho é uma noção que tem sentido e pode ter validade quando se aplica a uma unidade económica muito bem definida, uma fábrica, uma empresa. E então eu posso dizer, não é, atenção, não é, eu estou a produzir nesta empresa, tenho custos disto, aqui, e por hipótese, admitamos que tenho excelentes custos unitários em termos de energia. A energia em Portugal, como sabem, é muito barata comparativamente com o que se passa na Europa, com telecomunicações. E o financiamento que uma empresa portuguesa aqui tem, os juros que repercute, os encargos de financiamento que repercute sobre o produto, como sabem, a gente tem juros muito mais baixos que a Alemanha. Uma empresa portuguesa vai aí a um banco, não é, e consegue 2, 3 pontos abaixo da empresa alemã. Não é? Portanto, é tudo a nosso favor, só o trabalho é que não.
Não é? Portanto, estamos a ver que isso num contexto muito bem definido. Estou a comparar a minha fábrica com o que se passa na fábrica do meu concorrente. Bom, aí há um certo sentido para isto. Não é? Agora, comparar o que se passa na minha fábrica, que é, perdoa-se uma expressão, porventura um 40º da produção portuguesa, a minha fábrica. Não é? E que é uma fábrica do produto X e não do produto Y, nem do produto Z. Com aquilo que se passa, não com o meu concorrente, mas com o que se passa na Alemanha, não é? Noutro tipo de produções que não entram numa nenhuma concorrência comigo, é só de gente que quer ser cega. Quer dizer, ser engenheiro tem uma grande vantagem. Se muita gente que fala destas coisas passasse 15 dias numa fábrica, 15 dias, não era preciso mais, percebia que boa parte das teorias que se fazem por aí com grande generalidade são puras aberrações. Não têm a ver com a realidade concreta e não têm fundamento conceptual. E perceberíamos o que é um custo unitário relevante e o que é um custo unitário perfeitamente irrelevante. Então, porquê é que se fala tanto nisto? Porque isto é uma grande arma ideológica para limitar salários que nunca podem ir acima de uma norma X. Tem ou não tem essa norma relação com a situação concreta da concorrência. E é uma maneira muito simples de vender uma ideia que é fácil de comunicar e é fácil de levar as pessoas a acreditarem que de facto está ali assim uma boa parte da verdade. Quando se diz, pá, vejam lá, na Alemanha assim, na Bélgica assado, Portugal claro, nós não podemos, de maneira nenhuma, estar nesta situação. Independentemente de outras análises. Portanto, os custos unitários, para mim, têm algum sentido num aspecto totalmente diferente deste, que eu não vou aqui falar, mas não há, de facto, aquilo que é a base, digamos assim, destes programas de intervenção, FMI e toda esta gente, e é a conversa fiável de economistas nacionais e internacionais, alguns de grande prestígio, não têm, do meu ponto de vista, fundamento real. São uma questão duplamente de enganar meninos. Saiba o enganador ou não que está a enganar meninos. E tanto pior se não souber, ainda por cima. Já quem saiba. Não é? E são, digamos assim, uma maneira de impor, no fundo, uma política de salários baixos, sistematicamente. Até porque, e a última coisa sobre isto, se imaginarem o seguinte, se num determinado setor ou país a produtividade crescer muitíssimo pouco, ou até não crescer, isso significaria que os salários só por isso teriam o dever moral, como diria o Chico da Maria, de não crescerem tão bem em nenhuma circunstância. E quem não cresce, quem não inova, e quem não tem, digamos assim, atividade que promova a produtividade, portanto, também a capacidade de ir acumulando salários mais elevados, deve ser levado um prémio, uma renda de situação, porque, como diria alguém que já morreu, é da essência do patronato A e da IC ter trabalhadores aos salários que for possível pagar com a sua incúria. Legitimar a sua incúria. É uma maneira de subsidiar a falta de inovação, a falta de capacidade de gestão. Mas Portugal tem problemas, não é? Com isto ou com o outro. Quer dizer, nós perdemos competitividade nos últimos 20 anos. Isso é evidente. Perdemos competitividade e como é que se vê isso? As cotas de mercado nos últimos 10 anos diminuíram. Isto é, fomos tendo proporção cada vez mais pequena em quase todos os mercados. Bom, há exceções, diga-se de passagem, mas na maior parte dos casos, quer dizer, fomos cedendo o mercado a outros que vieram. E isso é uma prova insufismável de que, por qualquer razão, a gente perdeu competitividade. Não por aquela que se fala, mas por outras. Porquê que perdemos competitividade? Quer dizer, nos últimos 20 anos, houve dois grandes choques que nos puseram fora de jogo. O primeiro grande choque um dos grandes choques foi precisamente a queda do Muro de Berlim, com todas as consequências que isso teve.
Portugal, como a Espanha, era a margem de crescimento extensivo, isto é, a margem que poderia ser utilizada pelos países, digamos, do centro europeu, com mais tecnologia, com mais organização, com produtos, carteiras de produtos muito mais elaborados, para aumentarem, digamos assim, a sua produção em condições mais favoráveis de custos. Não é? Simplesmente, quando cai o muro de Berlim e toda a Europa Central entra, digamos assim, na área de ação da Alemanha em primeiro lugar, mas também da Itália, mas também da própria Grã-Bretanha, embora menos, da França. Não foi só a Alemanha é grande aproveitadora disso. Toda aquela Europa Central, por razões várias, né, aquilo investimento que poderia vir para Portugal ou para a Espanha, passou a ir para ali. E quando se fala do crescimento industrial, por exemplo, da Eslováquia, é crescimento alemão. Não é? Ou quando alemão, também, até japonês. Não é? Quer dizer, a Eslováquia tornou-se hoje uma das grandes potências automobilísticas europeias. E é que lá está a Volkswagen, está não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aqui em Portugal houve a Ford Volkswagen, na altura, precisamente, começada a planear, na altura em que o Muro de Berlim existia, inaugurada no começo da década de 90, foi o primeiro grande exemplo de utilização de Portugal como uma plataforma para um investimento estrangeiro extensivo, deslocado da Europa. Foi o primeiro grande exemplo e foi o primeiro, o segundo e o último. Não é? Depois disso, são coisas muito mais pequenas e que não têm a mesma lógica. Mas, se forem para, desde a Polónia até a Eslovénia, é? Vão ver que, de facto, o crescimento que os países tiveram, a reorganização do todo o sistema produtivo e muito mais, a banca, tudo isso se jogou em conjunto, de modo a que tudo isso se transformou na plataforma que, de certo modo, é substitutiva do investimento direto aqui. Esse é um grande choque. O segundo grande choque é que entraram no mercado de trabalho num período de 10, 15 anos, qualquer coisa como 600 milhões de trabalhadores, com salários 5 vezes e às vezes até 10 vezes mais baixos que os portugueses. E pergunta-se, está bem, mas com salários muito mais baixos, mas também com menor produtividade. Atenção, 50% das exportações chinesas são de multinacionais americanas estrangeiras, que levaram para a China a sua organização, a sua tecnologia, tal como trouxeram para aqui para a Volkswagen. E, portanto, esta ideia de que os chineses é a gente dos produtos baratos, mas é também a gente dos produtos cada vez mais sofisticados. Bom, portanto, isso é o segundo choque. Isso é evidente quando há um alargamento do mercado de trabalho de 600 milhões em concorrência, digamos assim, pelos mercados mais prósperos, mais ricos, todos a bater no mesmo, no fundo. É evidente que nós começamos também a perder aí a nossa posição. Então, agora, o que é que nós podemos dizer sobre isto? Duas coisas, ou três coisas, para ser breve. A primeira, vamos aqui ver, o nosso sistema produtivo, o nosso grande problema é o sistema produtivo que temos, que é um sistema produtivo de baixa qualidade. Pese embora haver boas empresas, muitas internacionais, e as nossas empresas multinacionais, filiais multinacionais, de um modo geral, colocam-se no topo da comparação dentro da sua lugar, colocam-se no topo de produtividade, muitas vezes, no quartil superior. Outros nacionais, mas a realidade é que o nosso sistema produtivo no conjunto é um sistema pobre, pouco sofisticado, não é? De baixa produtividade e incapaz de absorver inovação, de se transformar ao ritmo que outros transformam. Uma evidência disso. Pode ajudar. Um estudo que foi efetuado há um ano e tal, 2 anos, mostra o seguinte: comparando índices de qualidade da produção portuguesa exportada com índices de qualidade da produção exportada dos outros países da União, o que se verifica com duas coisas. Melhorou de algum modo, às vezes até de uma maneira visível, melhorou a qualidade
da exportação portuguesa. Bingo. O problema é que a qualidade das exportações dos outros países melhorou muito mais. De maneira que na relatividade, na comparação do aumento de qualidade das nossas exportações, do aumento de qualidade dos outros países da União Europeia, em média, nós perdemos 20%. Nestas situações só poderíamos perder cotas de mercado. Em 10 anos. Segundo problema, nós não temos um sistema muito sofisticado. Bom, uma maneira simples de ver isso é ver, por exemplo, no caso da indústria, que é um sector de bens transacionáveis por excelência, onde, portanto, a concorrência internacional joga, e vamos fazer o seguinte: que parte é que os serviços, a produção de serviços, os fornecimentos de serviços incorporados no produto exportado, que parte é que têm? Quer dizer, por exemplo, a França, o Reino Unido, a Holanda, a Dinamarca, a Suécia, a Alemanha, têm todos acima, quase 50%. Quando se tem, exporta-se uma máquina, aquilo é tanto produto industrial como produto altamente sofisticado de investigação e desenvolvimento, de sistemas informáticos de software, de Diabo 4. E é isso que dá o valor ao produto. Enquanto na Alemanha e nos países do Norte da Europa, em geral, isso está à volta de próximos dos 50%. Essa componente de serviços incorporada no produto, em Portugal é 27%. Isto é um índice da baixa qualificação da nossa produção. O que significa que para o futuro temos de desenvolver muito mais a componente de serviços incorporada em produtos da mais variada natureza. E esses serviços são da pecinha, de uma maneira ou de outra. Terceira área. Bom, temos produtos muito simplificados, banais. O Henrique Neto costuma dizer que o nosso grande problema é que não temos carteira de produtos. O sujeito vai lá, abre a mala e diz: o que é que você vende? Não é? E eu diz: pessoal, sei lá, eu pelo mesmo preço tenho produtos muito mais funcionais e com serviço após venda. Não é? E portanto você veja lá como é que é. Bom, o que é que se pode fazer nisto? Há ultimamente uns estudos interessantes que procuram medir o indicador de complexidade de um sistema produtivo, de um sector, de uma empresa. No caso de um sistema produtivo global, isto é, a nível nacional. A Alemanha tem um sistema produtivo com um índice de complexidade. E o que é a complexidade aqui? A complexidade é medida pelo conjunto, pela existência de capacidades capazes de serem aplicadas e utilizadas em produtos não banais. Quer dizer, produtos banais, por definição, não precisam de muitas capacidades. Bom, isto é uma maneira de ver a coisa. A outra maneira é assim: quer dizer, se eu tenho muitas capacidades que me permitem operar a um nível bastante elevado em diversas atividades e diversas indústrias, é evidente que tenho um sistema complexo desse ponto de vista. E tenho também um sistema complexo se eu efetivamente usar as capacidades, as aplicar a produtos que não se encontram facilmente em qualquer outro sítio. Quanto mais banal o produto, tanto faz que eu esteja na Finlândia como não sei aonde, lá vou encontrar o mesmo produto. Mas não vou encontrar um produto sofisticado em certos tipos de mercados ou de países. É a combinação destes dois aspectos. Bom, se a Alemanha tem 1,76 de índice de complexidade, Portugal, que está nos últimos lugares, abaixo de Portugal só temos a Bulgária e a Grécia, do ponto de vista industrial. A Portugal tem 0,68, quando a Alemanha tem 1,78. Aqueles países que já estão desenvolvidos têm índices de complexidade acima de 1,50. Portugal tem 0,68. E tem 0,68 numa medida que favorece, apesar de tudo, Portugal. Porque quando se compara a complexidade, como anteriormente dito, mas acrescentando uma medida relativa que tem em atenção o preço unitário, o preço unitário que traduz, de certo modo, o grau de sofisticação de uma maneira mais precisa, mas quando se conjuga as coisas,
Portugal desce de 0,68 para 0,41. Ainda é muito mais penalizado. Bom, há outras medidas deste tipo. A questão fundamental, lição para o futuro, é que estudando estas coisas muito aprofundadamente, pormenorizadamente, construir uma base económica e empresarial competitiva é um esforço muito grande, porque na média não há saltos. São raros os grandes saltos. Quer dizer, é a partir de uma base já existente que se vai crescendo, que se vai aumentando, que se vai acumulando. E há um limiar de complexidade abaixo do qual não vale a pena estar a meter informática em carros de bois. Não é? E é essa uma lição que a gente ainda não aprendeu bem. Não é? Isso é um custo que onera extraordinariamente o transporte de carros de bois. Não vai ser rigorosamente nada de positivo. Nem GPS, não é possível. Bem, terminando. Nós vamos ter muito trabalho para criar um sistema complexo, que é isso que dá. E temos aqui um enorme problema, é que no fundo destas questões, está uma coisa que ninguém quer discutir cá em Portugal, que é a falta de uma classe empresarial capaz de competir em mercado global. Portanto, como é que se faz? Deverá a esquerda fazer uma nova classe empresarial? Não, é uma questão muito real. Isso, aqui os amarilhas que agora já estão avançados. Bom, mas é um problema real. Que tipo de classe empresarial é que é capaz de mover, criar uma dinâmica que, efetivamente... Bom, o panaceio que toda a gente tem é o investimento direto, estrangeiro. Por acaso não quer vir para cá. Tem só esse pequeno problema. Agora, a esquerda tem que pensar exatamente neste problema. O que significa no nosso país, com vista ao futuro, o de não haver uma classe empresarial suficientemente forte, suficientemente dinâmica, para conciliar duas coisas. Inovação e alta produtividade e capacidade para sustentar uma relação democrática com a população. As duas coisas.